Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês tudo sobre o meu relato de parto, tudo que eu vivi, e espero muito que vocês gostem. Já deixe seu like aí para você ajudar meu vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu estou um pouco sumidinha aqui no canal porque o Dom tem 2 meses de vida só e eu tô aqui gravando aqui pra vocês e tô aqui com a babá eletrônica pra ver ele que ele tá dormindo. Pra você que não me conhece, meu nome é Vanessa Bidão, eu tenho 26 anos, sou mamãe de primeira viagem. Se você não me segue lá nas redes sociais, vai lá me seguir que eu tô sempre por lá, @Vanessa Bidão. Então vamos lá pro vídeo. A data prevista pro nascimento do Dom era dia 30 de maio. Que era quando eu completava 40 semanas. Mas antes de continuar contando para vocês, eu queria compartilhar algo que eu vivi um pouquinho, que também faz parte do processo, mas eu preciso voltar lá atrás. No dia 18 de maio, numa quarta-feira, foi a primeira vez que eu senti uma contração com dor. Eu senti dor no pé da barriga e nas costas. Logo eu sabia que eram os pródromos, aquela fase que antecede a fase latente do parto. Para você entender um pouquinho mais, depois que você assistir esse vídeo, volta lá no meu vídeo, eu vou deixar aqui o link dele, falando sobre as fases do trabalho de parto. Mas aí elas vinham bem espaçadas, né? Elas vinham com dores, mas vinha, por exemplo, meio-dia, aí no outro dia, aí parava, vinha uma vez só no dia, no outro dia vinha de novo, às vezes vinha de manhã e vinha uma noite. Toda quarta-feira eu tinha consulta com a minha doula e coach de gestantes. E eu lembro de ter comentado com elas, né, que foi a primeira vez que eu senti uma contração com dor. Nós ficamos felizes juntas, né, porque a gente sabia que o Dom já estava quase chegando. A partir desse dia 18, então, eu tive contrações todos os dias até o dia 31, que foi o dia que ele nasceu, e cada vez mais as contrações iam aumentando. Às vezes eu tinha 2, 3 vezes no dia, né, bem espaçadas, claro, doloridas, porém nem tanto, mas eu ainda estava de 38 semanas. No domingo, dia 22 de maio, eu acordei às 5h30 da manhã com uma contração bem forte nas costas e no pé da barriga. Quando eu acordei, eu lembro que eu sentei na cama e comecei a orar. Ai meu Deus, não posso chorar não. E eu agradeci tanto a Deus por me permitir viver tudo aquilo, sabe? Por me permitir sentir tudo aquilo. E aí eu lembro que eu levantei, esquentei aquela bolsa de gel no micro-ondas e coloquei no pé da barriga, coloquei nas costas para aliviar um pouco a dor. Aí deitei, tirei mesmo o cochilo, fui acordada de novo com mais uma cólica. E assim, eu não queria, eu falei que quando eu entrasse em trabalho de parto, se fosse de madrugada, que eu não ia acordar o Lucas, porque eu precisaria dele descansado para as fases mais tardias do parto. Então, que a gente não sabe nunca quanto tempo que vai demorar, então eu precisava que ele estava descansado. Então eu deixei ele dormir, fui tomar banho, fiquei bastante tempo no chuveiro, fiquei tomando banho na banheira para relaxar e tudo mais. As contrações estavam bem fortes, mas elas estavam bem arrítmicas ainda. Porém, eu tive elas durante o dia todo. Falei com o Lucas, essas contrações não vão embora mais, eu acho que o Dom vai vir essa madrugada. Daí eu mandei mensagem pra minha parteira, né, falando com ela que eu estava sentindo essas contrações. E aí ela pediu pra eu descansar, pra eu dormir, pra eu comer comidas leves, pra tomar bastante água. Nós dormimos à tarde e quando nós acordamos eu falei com o Lucas, vamos fazer uma caminhada na praia, eu lembro que tava bem quente. E nós fomos, voltamos, quando a gente voltou, eu tava tão animada que eu falei assim, fazer um biscoito de polvilho, que eu tô com vontade de comer biscoito de polvilho. Gente, eu fiz tanto biscoito de polvilho, tanto biscoito. Enfim, a hora que eu cheguei aqui em casa, que eu comecei a fazer o biscoito, as contrações foram embora, não permaneceram mais. E aí a gente falou, né, isso ainda continua sendo os pródromos, né, e eu não entrei em trabalho de parto. Durante aquela semana, continuei tendo as contrações com dores, não estavam demais, estavam normais. E gente, eu estava muito tranquila. Para quem me acompanhou no Instagram todo esse tempo, sabe o tanto que eu me preparei, o tanto que eu me informei. Eu tinha a equipe que eu queria do meu lado, tanto as meninas, a minha doula e minha coach, que elas são brasileiras, tanto a minha equipe do parto, né, a minha parteira. Então assim, eu tava muito tranquila. O Lucas também estava super preparado, super informado, e a gente estava só esperando mesmo Dom chegar quando ele quisesse. Então vamos voltar ao dia 30 de maio, que era a data prevista do nascimento do Dom. Aquele dia, no dia 30 de maio, era uma segunda-feira e era feriado aqui nos Estados Unidos. E aí eu acordei, na hora que eu estava fazendo o café da manhã, por volta de 9h30 da manhã, veio uma contração bem forte. Eu lembro que eu estava em pé, na pia. Falei com o Lucas, amor, veio uma contração bem forte agora. Daí eu falei com ele, vamos pra praia? Porque era feriado, tava um calorão danado. E tava todo, né, aquele dia todo mundo ia pra praia. Eu tava com barrigão, gente. E aí eu falei com ele, vamos pra praia? Ele falou, vamos. Nós encontramos uns amigos nossos lá. A gente ficou lá com eles por volta de umas 4 horas. Gente, eu aproveitei muito aquele dia.
eu estava despreocupada, eu não estava preocupada com nada. Então eu estava tendo contrações naquele dia, elas já estavam bem próximas, um pouco doloridas, e elas vieram assim o dia todo, o tempo todo que a gente estava lá na praia, elas vieram. E aí, quando elas começaram a ficar menos espaçadas, né, vindo mais contrações em menos tempo, eu falei com o Lucas, amor, vamos embora. Isso era por volta, eu acho que de umas 3 horas que a gente veio embora. E aí a gente chegou, nós tomamos um banho e deitamos. Eu dormi, gente, umas 3 horas seguidas. Só que nessas 3 horas eu estava incomodada com as contrações que estavam vindo. Mas as contrações vinham e aí no descanso eu cochilava de novo, dormia de novo. Nessa hora à tardinha assim, as contrações estavam vindo de 20 minutos, às vezes 15, às vezes 30 minutos. E daí eu acordei, a minha sogra mais o padrasto do Lucas estavam aqui, né, nos Estados Unidos. Eu fiz janta para todo mundo, nós comemos e aí por volta de 10h30 da noite, as contrações começaram a vir mais fortes e com menos espaço de tempo. E eu já havia falado na minha parteira que eu estava tendo contrações durante o dia. Ela me falou, descansa, toma bastante água, come comidas leves. Porém, a essa hora da noite, eu não conseguia ficar mais deitada. As contrações estavam realmente muito fortes. Juro, gente, eu falei isso lá no meu Instagram. Eu consegui aproveitar cada fase do meu trabalho de parto. Então, o tempo inteiro que eu passei na praia já era a fase latente do trabalho de parto, que é a fase que antecede a fase ativa. Então, foi por volta desse horário, 10h30, 11 horas, que eu entrei em trabalho de parto ativo. Quando as contrações começam a ficar ritmadas, com bastante dor, a gente não consegue ficar deitada mais. E por volta de 1h30 da manhã, as minhas contrações começaram a vir de 5 em 5 minutos. E com duração de 1 minuto. O Lucas, gente, tinha saído para trabalhar. E aí, nessa hora, eu liguei pra ele e falei, amor, pode voltar pra casa, porque as minhas contrações já começaram a vir de 5 em 5 minutos, estão durando 1 minuto. Se eu fosse pro hospital, né, eles aconselham a gente ficar por 2 horas tendo essas contrações, só assim ir pra maternidade, né? Mas como eu tive o Dom aqui em casa, eu não precisei preocupar, eu somente fui avisando a minha parteira como que estava tudo evoluindo. E aí, quando o Lucas chegou, era por volta de 2 horas da manhã, eu falei com ele, amor, já pode ligar pra Catherine, que é a minha parteira, e avisa ela que as minhas contrações já estão bem intensas e estão, né, vindo de 5 em 5 minutos, durando 1 minuto. Ah, e a mãe do Lucas e o padrasto estavam dormindo aqui em casa. Daí eu acordei eles, né, falando que eu estava realmente em trabalho de parto nesse dia. Eles foram para casa de um amigo nosso ficar lá, porque eles não iam participar do parto. Enfim, então ficou só eu e o Lucas aqui em casa. Ele começou a encher a banheira, a encher de ar, né? Eu fui pro chuveiro, eu tomei banho de banheira para relaxar. O Lucas fez as massagens que ele aprendeu em mim, eu utilizando esses métodos naturais de alívio da dor. A gente colocou a minha playlist para tocar na televisão. E aí, como eu falei, o Lucas ligou para minha parteira, né, por volta de 2 horas da manhã. E por incrível que pareça, gente, a minha parteira estava em outro parto, de outra brasileira. E aí, o Lucas estava conversando com ela e pediu pra falar comigo, pra saber como que eu tava. Eu falei com ela que eu estava bem, mas que realmente as contrações evoluíram muito rápido. Gente, quando a gente tá em trabalho de parto, a gente meio que perde a noção do tempo. Mas pra mim, assim, foi super, super rápido. E aí, como a minha parteira estava em outro parto, ela mandou as outras pessoas da equipe, né, que iam me acompanhar, que é a outra parteira e a minha doula. Tô olhando aqui as horas. Por volta de 2h40 da manhã, elas chegaram, olharam minha pressão, olhou os batimentos cardíacos do Dom, estava tudo bem comigo e com ele. Até então, eu não tinha recebido exame de toque nenhum. Por quê? Toque só é necessário quando a mulher entra em trabalho de parto. Então, elas não fazem toque desnecessários como nas consultas, né? Juro pra vocês, eu não estava nem pensando que precisava de exame de toque, sabe? Eu não estava nem pensando nisso, com quantos centímetros de dilatação que eu tava, se eu tava dilatando ou não, sabe? Eu tava tão assim, despreocupada, tão entregue, eu me entreguei tanto, que eu sabia assim que tava fluindo. E elas terminaram de ajeitar as coisas, a parteira terminou de ajudar o Lucas a encher a banheira, e eles começaram a colocar água na banheira, preparando as toalhas, né? Os plásticos pra colocar no chão da casa, colocar no sofá. E aí, gente, por incrível que pareça, a Carol, minha amiga, ia vir fotografar pra mim. Eu falei assim, não, amor, não vamos chamar a Carol, não. Agora não, vamos deixar ela dormir mais um pouco. Quando eu liguei pra parteira, né, 2 horas da manhã. Porque eu não quero que ela fique aqui em casa mofando, né, tadinho. Porque ela trabalha no outro dia seguinte. Quando eu fui lembrar de novo de ligar pra ela, já era 4 horas da manhã, gente. Daí eu liguei pra ela e falei com ela pra vir. E aí, rapidinho ela veio. Então, gente, por volta de 4h30 da manhã, a parteira que estava aqui me acompanhando me perguntou se poderia fazer o toque em mim, que a minha parteira responsável por mim estava a caminho já, chegando aqui em casa. E eu falei com ela, claro que pode. Aí a gente fez, né, o único toque que a gente fez aqui nesse quarto onde eu estou. Nessa altura, gente, minhas contrações já estavam assim, de 4 em 4 minutos, 3 em 3 minutos. E detalhe, a gente tava, né, na sala, e quando a gente encaminhou pro quarto, eu custei deitar, né, pra ela fazer o toque, porque realmente as contrações estavam bem perto uma da outra já.
Esse era umas 4h30, até ela conseguir fazer o toque, até eu deixar ela fazer, isso demorou uns 15 a 20 minutos. E por fim, consegui deixar ela fazer o toque, e ela falou assim: garota, você está pronta, você pode ir pra banheira, você já tá com 9 centímetros de dilatação. Por volta de 4h50 eu fui pra banheira. Logo em seguida, a Carol chegou, era por volta de 5 horas da manhã quando ela chegou. Exatamente 5 horas da manhã, eu falei com o Lucas assim: hoje eu tô com vontade de empurrar. Quando foi 5h35, isso tudo, gente, eu vi através dos vídeos que a gente gravou, né? Inclusive vai sair vídeo do meu parto, esperem. Então, 5h35 da manhã, a minha parteira responsável que me acompanhou durante a gestação toda, ela chegou, mas nessa altura, gente, eu já tava, né, na Partolândia total há muito tempo. Outro mundo que a gente vai. E a hora que eu vi, eu só vi ela na minha frente assim, e na hora de um descanso de uma contração em outra, depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo, eu vou postar, eu ri, ela conversou comigo, falando que a outra moça também tava no mesmo processo que eu conhecia a moça, a gente riu, conversou, até vinha outra contração, e aí ela foi e falou comigo, né, a Mary, a minha doula americana, que tava aqui com a gente, ela falou comigo assim: coloca a mão pra você ver, o Dom já tá nascendo. E quando eu coloquei a mão, gente, o Dom tava vindo dentro da bolsa, porque a minha bolsa não tinha estourado. Gente, eu me derreti toda, que eu falei com o Lucas assim: nossa, amor, o Dom tá vindo dentro da bolsa, que gracinha. Gente, é a coisa mais linda do mundo, porque quando a bolsa não rompe antes de nascer, à medida que o neném vai saindo, ela vai se rompendo, né? E o neném nasce só com a película, assim, que depois precisa tirar. Então o Dom veio dentro da bolsa, né? Foi saindo aos poucos. E aí, quando já tava bastante parte pra fora, a minha parteira tocou, pra ter certeza que era a cabecinha. Vou deixar a ilustração aqui do lado. O neném desce e a cabecinha pra baixo, muita gente não sabe. E, pra surpresa de todos, não era a cabecinha do Dom, era a bundinha. E aí ela falou: o Dom está pélvico. Aqui nos Estados Unidos fala breech baby. E aí ela rompeu a bolsa, pra ter certeza. E aí assim que ela rompeu a bolsa, a água ficou toda verde, porque nele passar, ele apertou a barriguinha dele e ele fez cocôzinho. Eu vou mostrar pra vocês como que é um bebê pélvico aqui na ilustração. E aí, assim que elas detectaram que o Dom estava pélvico, elas ligaram pros bombeiros e aqui pra casa, pra eles ficarem de pronto atendimento, né, caso precisasse sair comigo com o Dom, porque os partos pélvicos são um pouco mais arriscados. E aí, na hora que a gente viu, né, que ele tava pélvico e tudo mais, eu fiquei super tranquila, não desesperei, não chorei, continuei ali onde eu estava. E aí ela perguntou, né, você pode empurrar mais? Porque ele não podia ficar preso daquela forma. Na próxima contração, eu fiz um pouquinho mais de força e ela teve que enfiar as mãos dela lá dentro e tirar os pezinhos dele e arrumar as mãozinhas dele pra ele vir assim, de mãozinha pra cima. E um pouquinho de força que eu fiz mais, foi saindo o corpinho dele. E aí ela pediu pra que meninas me ajudassem. Até então tava dentro da água. E aí ela pediu pra que eu levantasse, por causa da gravidade, né, pra ajudar o Dom a sair. Então saiu todo o corpinho e por último saiu a cabecinha. Geralmente, gente, neném que nasce pélvico não nasce muito ativo, né? Com os olhos abertos, chorando, tendo alguma reação. Normalmente eles demoram a ter essas primeiras reações. E não foi diferente com o Dom, porque ele demorou mais de 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos, para ter as primeiras reações, né? Porque ele nasceu praticamente como se estivesse morto. Ele nasceu muito molinho, assim, com o olhinho fechado, ele não estava respirando. Então ele nasceu assim, bem desacordado, sem respirar, sem abrir o olhinho, ele não chorou. E pra gente que é pai e mãe, a gente fica um pouco preocupado. Eu fiquei super tranquila, e o Lucas que ficou um pouquinho mais preocupado. Mas pra gente, 1 minuto e meio é como se fosse uma eternidade. E foi tão incrível, foi tão mágico, assim, Deus é tão perfeito, gente, que minha parteira falou com o Lucas assim: Lucas, ele está bem. Eu tenho certeza que ele está bem, porque quando o Dom estava saindo, ele estava mexendo as perninhas e ela viu isso. Eu vi isso também depois do vídeo, né? Depois vendo o vídeo. Mas ela viu isso, que o Dom estava mexendo as perninhas, então ela viu que o Dom estava bem. Quando ela falou isso, que o Dom estava bem, eu não vi ela na minha frente, eu vi Deus falando comigo. Foi tão sobrenatural, eu tive assim, um encontro, sabe, face a face com Deus. Ele falou comigo assim: filha, ele está bem, está tudo bem. E aí assim, eu falei com o Lucas: Mo, ele está bem. Vem aqui, porque o Lucas já tava saindo assim, né, desesperado. Eu falei com ele: Lucas, o Dom tá bem, vem cá pra você ver ele. Aí uma das parteiras colocou, né, a máscara de oxigênio nele, foi só colocar e ele já respirou, ele abriu os olhinhos, fez uma cara brava, muito brava. Ele nasceu muito bravo. O pai dele conta isso pra todo mundo, que ele nasceu bravo, porque ele fechou uma carinha assim e deu aquele chorinho assim, sabe aquele chorinho fraquinho, sabe, de neném que tá fraquinho. O Lucas ficou muito feliz, né, eu também fiquei. Eu que estava assim, tranquila da situação. E, enfim, ele abriu os olhinhos, ele chorou, a gente viu que estava tudo bem com ele, e o Lucas ficou mais tranquilo também. E aí, gente, na banheira, na hora que eu fiquei levantada, né, na hora que eu levantei pra ele nascer, quando ele nasceu, tem um banquinho assim na banheira, dentro da banheira mesmo, daí eu sentei nesse banquinho,
E aí fiquei com ele uns minutinhos assim no meu colo. E da banheira a gente já passou logo pro sofá. A gente já programou tudo pra banheira ficar próximo ao sofá, pra eu ir direto pro sofá, né? Daí todo mundo me ajudou a levantar junto com o Dom. E ele ainda estava... O cordão umbilical estava ligado na placenta ainda. Ele ficou ali comigo. Ele pegou o peito na hora. Foi assim um dos momentos mais esperados para mim também, porque eu imaginei muito amamentar, era o meu sonho da mamar. Eu consegui que ele pegasse muito certinho o peito, ele pegou e mamou bastante. A gente fez, né, contato pele a pele, o Golden Hour, que fala aqui nos Estados Unidos. A gente fez contato pele a pele, ele ficou mais de 1 hora comigo no meu colo. Eles colocaram aquela bolsa térmica para esquentar ele, que ele estava um pouco frio. E aí, assim que ele nasceu, os bombeiros entraram aqui em casa e perguntou se estava tudo bem. E aí as parteiras falaram que estava, que não ia precisar levar a gente para o hospital. E aí checaram o coraçãozinho dele, estava tudo bem e tal. E aí, nesse meio tempo, 30 minutos depois que o Dom nasceu, a gente estava esperando que minha placenta nascesse, né, sozinha. Ela não nasceu sozinha, né, porque vem umas contrações depois a placenta sair. E aí tava vindo as contrações, mas a minha parteira teve que me ajudar a tracionar um pouquinho. Mas ocorreu tudo bem, aí nasceu a placenta. Logo depois o Lucas cortou o cordão umbilical. E aí logo em seguida ele foi fazer o Golden Hour com o papai também, né, que é ficar pele a pele com o pai dele. Não acabou por aí o meu relato, queria que tivesse acabado. Mas aí... Depois desse Golden Hour, né, com o papai, a gente veio pro quarto, para esse quarto aqui onde eu estou. A gente ficou aqui e aí começou os procedimentos com o bebê, para checar o centímetro da cabecinha, para pesar, para medir quantos centímetros que ele media, para escutar o coraçãozinho. E daí, eu vou colocar uma foto aqui para vocês, eu postei muita coisa legal lá no Instagram, vai lá ver. E quando ela foi ao escutar o coraçãozinho, ela viu que o coração dele estava arrítmico. Eu escutei. O pai dele escutou também. E aí ela ficou um pouco preocupada devido a essa arritmia do coração dele. E aí a gente decidiu levar ele para o hospital para fazer alguns exames. Fomos de carro mesmo, eu estava super bem. A minha parteira foi comigo, me acompanhou o tempo todo lá no hospital. E aí, chegando lá no hospital, o Dom fez todos os exames possíveis que vocês imaginarem do coraçãozinho. E graças ao bom Deus não tinha nada mais. O coraçãozinho dele estava rítmico de novo, estava normalzinho. Os médicos não sabem falar o porquê dessa arritmia. Eles falaram que não tem nada a ver com o parto, que ele nasceu pélvico. E a gente ficou lá por volta de umas 4 horas, se eu não me engano. E por fim voltamos para casa com o Dom super saudável. Eu quis compartilhar com vocês tudinho para vocês entenderem. Eu vou abrir caixinhas de pergunta lá no meu Instagram depois desse relato de parto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar lá. Vocês podem me mandar aqui também no YouTube. Eu só queria compartilhar com vocês mesmo a minha experiência. Gente, a experiência do parto é uma experiência sobrenatural. Eu queria muito ter vivido e sentido tudo que eu vivi. Eu quero falar uma coisa para vocês, que Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Tudo que Ele criou é perfeito. Gente, o nosso corpo sabe como parir. O nosso filho sabe como nascer. Eu quis compartilhar aqui para vocês saberem, né? E o Dom é uma prova viva que bebês pélvicos também nascem de parto normal. Se eu tivesse ido para o hospital, eles tinham feito cesariana em mim. Deus é tão perfeito que se a gente soubesse, né, que talvez se eu soubesse que ele estava pélvico, talvez teria me desestabilizado e eu estaria preocupada, né? Enfim, gente, Deus é maravilhoso e os planos dele são melhores que os nossos. Eu tive uma experiência assim maravilhosa do parto. Eu quero ter mais filhos, com certeza. Não arrependi em momento algum de ter o Dom aqui na nossa casa. Foi um ambiente totalmente preparado para ele. Um ambiente assim super agradável, diferentemente do hospital. E é isso, gente. Eu gostaria de falar para as mamães que não compare a minha história com a sua história. Não fica querendo ter a minha experiência. Você vai ter a sua própria experiência. Cada pessoa é diferente, cada corpo é diferente, cada situação é diferente, né? Eu queria transbordar mesmo na vida de vocês a minha experiência, que foi maravilhosa. Agradeço muito a Deus por ter vivido tudo isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, vai lá me seguir no Instagram, que eu tô sempre por lá. Compartilha muito. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!